Bom, vamos entender o exemplo 3 do registro K200, estoques de materiais terceiros em nosso poder na industrialização por encomenda. Nesse artigo será apresentado um exemplo de estruturação do registro K200 considerando o seguinte cenário: estoques de materiais terceiros em nosso poder na industrialização por encomenda. Os cadastros que vão ser utilizados são do portão de ferro 1077 pintado, esse é o nosso item produzido. O insumo consumido de propriedade da empresa é a tinta para pintura de portão de ferro, MP33. O insumo consumido de propriedade do cliente remetido para a nossa empresa é o portão de ferro 1077 sem pintura, MP34. A lista de materiais ela é composta dessa forma aqui. Eu tenho um portão de ferro pintado, uma unidade. Ele tem na sua composição o portão de ferro 1077 sem pintura e tem a tinta para a pintura do portão de ferro. Tá? Aqui o nosso artigo está com o componente errado aqui, na verdade é o MP33, é a tinta para a pintura do portão de ferro. O tipo de ordem é produção com material de terceiros, lembrando que esse tipo de ordem ele tem que estar com a natureza produção para terceiros. Agora vamos para o nosso exemplo, passo a passo. Então, o primeiro passo é avaliar a consulta de estoque da matéria-prima, MP34, portão de ferro 1077 sem pintura, gerar a escrituração do bloco K e avaliar o registro K200. Tá? Então, lembrando que essa matéria-prima é matéria-prima remetida pelo cliente, né, para industrialização por encomenda. Então, vamos aqui na consulta de estoque, né, a nossa base de treinamento. Então, vou pesquisar aqui, olha, o portão de ferro sem pintura. Vamos avaliar como é que está a posição de estoque dele agora, nesse momento. Então, aqui na empresa 1, indústria sucesso, eu tenho aqui, olha, 1.070 unidades no setor de materiais de terceiros em nosso poder. 970 unidades são de propriedade do cliente exemplo RJ e 100 unidades são de propriedade do cliente exemplo SP. Eu tenho também 120 unidades em estoque em processo. Tá? Na escrituração do K200, a quantidade que é escriturada é materiais terceiros em nosso poder, né? Estoque em processo não é escriturado lá no K200. E aí, na escrituração do K200 eu vejo essa quantidade de materiais terceiros em nosso poder subdividida por pessoa. Né? Então, eu vou duplicar aqui a aba para a gente acessar lá a tela de apuração do bloco K. Vou processar aqui a apuração no período de janeiro de 2019. E aí vamos fazer o download aqui do arquivo, né? E vamos localizar aí no nosso arquivo o K200 aí desse produto, né? O código do produto é MP34. Então aqui está o nosso arquivo aberto, vamos localizar ele aqui. Está aqui ele, ó. Então tenho duas linhas aqui de escrituração, né? Ambas com a data de 31 de janeiro de 2019. A gente está aqui em janeiro de 2019 aqui na nossa base. Código MP34. A primeira linha que eu vejo, olha, 970 unidades. O indicador de tipo de estoque é 2, né? Configurando que é um material de terceiro em nosso poder. E o código da pessoa é 1. Tá? Então, o código dessa pessoa aqui, cliente exemplo RJ, é 1 no sistema. Depois eu posso mostrar aí para vocês. E na linha 2, eu tenho também aqui, olha, mais 100 unidades. Indicador de tipo de estoque 2, configurando aí um material de terceiro sob o nosso poder. E o código da pessoa é 5. Tá? Então, o código do cliente exemplo SP é 5 aqui no nosso sistema. Ok? Então a gente pode acessar lá a tela de pessoas, só para avaliar esses códigos, né? É o ID da pessoa que é escriturado. Tá? Enquanto está acessando, vamos voltar aqui para o nosso artigo. Então o próximo passo, né, é criar o pedido de venda de 100 unidades para o produto, portão de ferro 1077 pintado, tá? Para o cliente exemplo RJ. Tá? Tipo de movimentação, venda de utilização por encomenda, valor unitário R$400. E depois gerar a ordem de produção para o produto, portão de ferro pintado 1077.
com quantidade planejada de 100 unidades a partir do pedido de venda criado, né? Então, no processo de produção com materiais terceiros, a ordem de produção deve ficar sempre vinculada com o item de pedido de venda do cliente. É uma industrialização por encomenda para atender um item de pedido de venda do cliente. Depois, no passo 5, nós vamos gerar um documento de entrada, né, de industrialização por encomenda, fazendo a entrada de 100 unidades do portão de ferro sem pintura lá no setor de materiais terceiros em nosso poder, né? Então, o cliente remeteu o material para a nossa empresa, nós vamos fazer a entrada desse material nesse setor, material de terceiro que está em nosso poder e que vai ser utilizado na industrialização por encomenda, nessa ordem de produção que foi gerada aqui no passo 4. Então vamos seguir esses passos. Antes de seguir esses passos na nossa base de treinamento, eu vou mostrar aqui na tela de pessoas, né, o código de cada uma das pessoas. Então a gente tem saldo em estoque na pessoa com ID 1, né, e saldo em estoque na pessoa com ID 5, aqui no K200. Né? Então ID 1 é o cliente exemplo RJ, ID 5 é o cliente exemplo São Paulo. Então está aqui, olha, cliente exemplo RJ, código interno 1, é esse código interno que é escriturado, tá? E eu tenho aqui, olha, cliente exemplo SP, código interno 5, é esse código interno aqui que é escriturado lá no K200. Ok, então vamos lá para a tela de pedidos de venda, né? Vamos criar o nosso pedido de venda na empresa 1, cliente vai ser o cliente exemplo RJ, tipo de movimentação, venda de industrialização por encomenda. Vou criar aqui um item para esse pedido. Repara que o sistema já selecionou o CFOP correto aqui, né? 5.124, industrialização efetuada para outra empresa. Então vamos selecionar aqui, olha, o portão de ferro pintado, 100 unidades, ao valor unitário de R$400. Esse é o valor unitário que eu estou cobrando para fazer a pintura aí desses portões de ferro. Data de entrega, vou colocar aqui para 17 de janeiro de 2019. Salvar aqui meu item. Aqui eu vou só confirmar, pessoal, os valores totais, tá? Então, confirmar aqui os valores totais. Condições de pagamento, vou colocar aqui a minha condição de pagamento, uma parcela para 30 dias. E vou salvar aqui meu pedido de venda. Ok, então já estou aqui com o meu pedido de venda salvo, né, de industrialização por encomenda para o cliente exemplo RJ. Com esse pedido de venda aqui salvo, eu vou criar uma ordem de produção para atender o item do pedido de venda. Vou ser direcionado aqui para a tela de criação de ordem, já com todos os campos preenchidos. Então o sistema já vincula aqui a ordem que está sendo criada com o item de pedido de venda, quantidade de 100 unidades, data de emissão, data de entrega, empresa 1, lista de materiais padrão. Então vou gerar essa ordem aqui. Ok, o sistema gerou aqui a minha ordem, o código da minha ordem aqui está gerando ele aqui. O código da minha ordem é 138-1, o tipo de ordem produção com materiais de terceiro, 100 unidades do portão de ferro 1077, pintado, vinculado ao meu pedido de venda do cliente exemplo RJ. Tá? Minha ordem está criada, agora o meu cliente, né, ele vai remeter o material para a minha empresa, para eu fazer a industrialização por encomenda. Então vamos simular a entrada desse material. Vamos lá para a tela de documentos de entrada. Eu vou criar um documento de entrada aqui livremente, tá, para fazer a entrada desse material do meu cliente. Essa entrada poderia ser feita através da importação XML, né? Aqui a gente está fazendo uma entrada simples, né? Diretamente na tela de documento de entrada para fins didáticos. Vou colocar aqui o número interno do documento, empresa 1, tipo de movimentação vai ser uma entrada de materiais terceiros para industrialização por encomenda. A pessoa, cliente exemplo RJ, importante selecionar aqui a pessoa corretamente. Repara que o setor de entrada já foi definido como materiais de terceiros em nosso poder. Ok? Vamos criar aqui o item do documento de entrada. Então, o item vai ser o
portão de ferro sem pintura, né, que é remetido pelo nosso cliente, 100 unidades, ao valor unitário de R$50. Tá, esse valor unitário aqui, provavelmente o meu cliente, quando gerou essa nota aí contra a minha empresa, esse é o valor unitário, o custo médio desse produto no estoque lá do meu cliente, quando ele fez essa nota de remessa de material para minha empresa, né, remessa para industrialização por encomenda. Ok, está criado aqui meu item, posso checar aqui valores totais, condições de pagamento não tem, né, esse documento de entrada aqui não vai gerar conta a pagar, então vou salvar aqui para registrar o meu documento de entrada. Ok, salvei, então nesse momento o sistema deu entrada em 100 unidades do portão de ferro sem pintura, lá no setor de materiais terceiros em nosso poder. Então a gente pode ir lá na consulta de estoque, né, para checar como é que ficou a consulta de estoque do nosso portão de ferro. Vamos selecionar aqui, olha, portão de ferro sem pintura. Vamos ver aqui a consulta de estoque dele. Então a gente está lembrando só, a gente está no passo 6 aqui, né, do nosso passo a passo. Então, olha, agora eu tenho 1.170 unidades na empresa 1, sendo que eu tenho agora 1.070 unidades no cliente Exemplo RJ, né? Não sei se vocês lembram, mas antes da gente fazer essa entrada, nós tínhamos 970 unidades, agora nós temos 1.070 unidades, né? Entrou mais 100 unidades aí no setor materiais de terceiros em nosso poder e de propriedade do cliente Exemplo RJ. Então, na outra aba aqui a gente pode processar novamente aqui o blocado período de apuração de janeiro de 2019. E aí vamos fazer o download aqui do arquivo, vamos verificar como que essa entrada impactou aqui no K200, né, do nosso produto. Então vamos localizar aqui o nosso produto aqui no K200. Tá aqui ele, ó, MP34. Então repara aqui que na primeira linha aqui do K200, agora o meu saldo em estoque não é mais 970, agora o meu saldo em estoque é 1070, né? Indicador tipo estoque 2, material de terceiro no nosso poder, e o ID 1, né, representando que esse estoque aqui é de propriedade do cliente Exemplo RJ, ok? Então com isso nós cumprimos aqui o passo 7. Próximo passo é fazer a requisição dos materiais para a ordem de produção. Então vamos voltar lá para a nossa tela de ordens. A minha ordem de produção ela já está liberada no sistema, tá? Então vou fazer a requisição. Lembrando que a requisição, eu vou fazer a requisição tanto do material de terceiro no nosso poder, né, o portão de ferro sem pintura. Vou fazer a requisição também do material de propriedade da empresa, né, que vai ser utilizado nessa industrialização por encomenda, que é a tinta para a pintura do portão de ferro. Então minha ordem aqui já está liberada, é a ordem 138-1. Eu vou acessar a tela de requisições dessa ordem. O sistema vai carregar aqui os materiais, tanto o material do terceiro em nosso poder e o material de propriedade da empresa. Vou carregar aqui os empenhos. Então, numa única movimentação, eu vou fazer a requisição do material de terceiro sob o nosso poder e do material de propriedade da empresa. Tá? O setor de entrada não estava selecionado antes de eu clicar aqui em carregar empenhos, agora ele já está selecionado, então vou clicar de novo aqui para carregar empenhos. Cliquei muito rápido no botão aí antes de carregar o setor de entrada lá na tela. Bom, carregou aqui os meus empenhos, tá? Então estou vendo aqui empenhado 100 unidades do portão de ferro sem pintura. Eu vou fazer a requisição dessas 100 unidades no setor de materiais terceiros em nosso poder. Repara que o saldo em estoque, né, apresentado pelo sistema é de 1070 unidades. Tá? Então o sistema ele só apresenta o saldo em estoque de propriedade do cliente Exemplo RJ, né, porque a minha ordem está vinculada com o pedido de venda do cliente Exemplo RJ, então só posso requisitar o material que seja de propriedade
do cliente exemplo RJ. Custo médio zero, porque esse material não é de propriedade da minha empresa, é de propriedade do cliente. E a tinta para a pintura do portão de ferro também está sendo requisitada, 250 litros. Essa tinta é um material de propriedade da minha empresa, está sendo requisitado no almoxarifado, ao custo médio de R$2. Vou salvar aqui, para salvar as minhas requisições para a ordem de produção. Ok, próximo passo aqui, passo 7, avaliar consulta de estoque da matéria-prima, portão de ferro 1077 sem pintura, e gerar a estruturação do bloco K e avaliar o registro K200. Tá? Então, o nosso foco aqui é avaliar a consulta de estoque do material remetido, né, pelo cliente, que é o portão de ferro, né, sem pintura. Então, nesse momento nós fizemos a requisição, a ordem está requisitada totalmente. Então, os materiais foram transferidos para o setor de estoque em processo. Então, vamos agora lá para a minha consulta de estoque. Vou fazer a consulta de estoque aqui do portão de ferro sem pintura. E aí, na consulta de estoque, nós vamos ver que 100 unidades foram transferidas aqui para o setor de estoque em processo, né? Eu tinha 120 unidades no setor de estoque em processo, agora eu tenho 220 unidades. E no meu setor aqui de materiais terceiros no nosso poder, eu tinha 1.170 unidades, 1.070 unidades no cliente exemplo RJ. Com essa requisição, esse saldo em estoque aqui baixou para 970 unidades de propriedade do cliente RJ. Tá? Então, na outra aba aqui, nós podemos processar novamente aqui a apuração do bloco K de janeiro de 2019. E aí vamos fazer o download do arquivo e vamos entender aqui de que forma essa requisição pela produção aqui, ela refletiu aqui na minha escrituração do K200. Tá? Então vamos localizar aqui o produto, está aqui, MP34 aqui no K200. Repara que na primeira linha, agora eu tenho aqui um saldo estoque de 970 unidades. Né? Material de terceiro sob nosso poder, o cliente com ID 1 aqui, código 1. Tá? Então, o material aqui que está em processo, né, estoque em processo, ele não é escriturado aqui no K200. Ok, vamos seguir em frente. Próximo passo, passo 9, fazer o reporte da produção, encerrando a ordem. Tá? Então vamos acessar lá a tela de ordens. Depois que nós fizermos o reporte da produção, encerrando a ordem, vamos avaliar a consulta de estoque do produto acabado, portão de ferro pintado. Então, nesse momento aqui, eu vou estar com o portão de ferro pintado no estoque, né? Podemos gerar a escrituração do bloco K e avaliar o registro K200 aí do portão de ferro pintado, ok? Então está aqui a minha ordem, eu vou clicar nela, reporte de produção, para acessar aí a tela de reporte da produção dessa ordem. Vou fazer o reporte da produção total, tá? Encerrando a minha ordem com a quantidade de 100 unidades, dando entrada lá no setor de expedição. Antes de reportar, o sistema vai confirmar que as movimentações estão sendo geradas, tá? Então estou dando entrada em 500 unidades lá no setor de expedição. O sistema está fazendo a apropriação aqui lá do estoque em processo, do material do meu cliente, portão de ferro sem pintura, e do material de propriedade da minha empresa, a tinta, né, para a pintura do portão de ferro. Um detalhe aqui é reparar que o custo total aqui da movimentação de apropriação do portão de ferro sem pintura é zero, né, porque esse é um material de propriedade do meu cliente, né, então ele não impacta aqui, ele não agrega custo aqui nessa produção, somente os materiais de propriedade da minha empresa. Então eu vou salvar aqui para o sistema fazer a entrada do material no estoque. Ok, meu reporte da produção foi salvo com sucesso, minha ordem de produção ela está com status encerrada agora,
Tá? Então vamos lá na consulta de estoque. Só que agora na consulta de estoque, o nosso interesse é ver aí a consulta de estoque do portão de ferro pintado, né, que foi o produto produzido aí para o meu cliente nessa industrialização por encomenda. Tá? Enquanto está carregando aqui, olha, eu vejo aqui, olha, que o meu portão de ferro pintado PA17, ele agora está com 200 unidades, né, na expedição. Ele tinha 100 unidades e agora com essa entrada de 100 unidades que a gente fez, ele ficou com 200 unidades. A gente pode pegar aqui o arquivo do bloco K que foi gerado aqui antes dessa entrada, né, e lá no K200 localizar aqui o PA17, está aqui ele, ó. Então antes dessa entrada ele estava com um saldo de 100 unidades lá no estoque, né? Indicador de propriedade do material zero, então o material da empresa, de propriedade da empresa, ele estava com 100 unidades, tá? Então agora com essa entrada eu vou processar aqui novamente aqui a minha apuração do bloco K de janeiro. Vamos fazer aqui o download do arquivo e aí vamos localizar no nosso arquivo como é que vai ficar a escrituração do PA17 aí após essa entrada de mais 100 unidades. Está aqui, ó. Então após a entrada de mais 100 unidades, o saldo em estoque dele foi para 200 unidades, né? E essa informação que eu estou vendo aqui no K200 aqui do PA17, né? Condizente aqui com o saldo que eu tenho no setor de expedição. Voltando aí para o nosso artigo, vamos para o passo 12. Então, passo 12 é gerar o documento de saída, né, para o pedido de venda, faturando, né, o portão de ferro pintado, fazendo o retorno simbólico do portão de ferro sem pintura para o meu cliente. Ok, então vamos lá para a tela de pedidos de venda. Né? Então aqui na tela de pedidos de venda, eu já vou conseguir ver aqui no pedido 20, né, que foi feito aí para o cliente exemplo RJ, né, eu vou conseguir ver aqui que eu tenho uma quantidade produzida de 100, ok? Então a quantidade produzida pendente de faturamento é 100. Tá? Como eu gerei minha ordem de produção vinculada aqui ao item do pedido de venda, você consegue ter essa rastreabilidade aqui da quantidade que foi produzida, né, para atender esse item de pedido de venda. Então, o produto já está pronto no estoque para faturar. Vou gerar aqui o meu documento de saída para esse pedido de venda. Nesse documento de saída, o sistema já carrega aí todas as informações do pedido de venda do meu cliente, né? Empresa, tipo de movimentação, venda e utilização por encomenda. Carrega aqui o faturamento aqui de 100 unidades do portão de ferro pintado, venda de utilização por encomenda, CFOP 5.124. Só que aqui eu tenho que, além de faturar, né, esse produto aqui, eu tenho que selecionar o material de terceiro que vai ser retornado, né, o material do meu cliente. Então eu utilizo essa função especial aqui. Aqui eu vejo os documentos de entrada, né, que eu recebi do cliente exemplo RJ e que estão com saldo a retornar, tá, ao terceiro. Tá, então vou colocar aqui, olha, eu sei que o documento de entrada está sendo retornado é esse aqui, código interno 116, é meu documento de entrada mais recente, então vou marcar ele, eu estou retornando aqui, olha, 100 unidades aqui desse documento de entrada, vou selecionar, o sistema vai carregar aqui esse item aqui do documento de entrada para retornar aqui para o meu cliente, né? Lembrando que esse item aqui ele não vai movimentar estoque, né? O material do meu cliente ele já foi movimentado quando eu fiz a requisição desse material, ele transferiu esse material do setor de materiais terceiros em nosso poder para o setor de estoque em processo. Então aqui eu vejo aqui o portão de ferro sem pintura, está carregado. O sistema traz aqui o valor unitário de R$50, é o mesmo valor unitário da nota de entrada do meu cliente. O tipo de movimentação, retorno de materiais terceiros remetidos para industrialização por encomenda, CFOP 5.902. Posso checar aqui os valores totais, então no valor total do
do meu documento de R$ 45.000 é o valor total do serviço aqui que está sendo faturado, de 40 mil mais o retorno simbólico aqui do material do meu cliente. E nas condições de pagamento é só 40 mil, né? Os 5 mil aqui do material que está retornando é um retorno simbólico, né? Eu não vou, o cliente não vai me pagar isso, né? A conta a receber vai ser gerada lá no financeiro com valor de R$ 40.000. Então eu vou salvar aqui. Então após salvar esse documento de saída, vamos avaliar aí a consulta de estoque dos dois produtos, tá? Do portão de ferro sem pintura e do produto acabado, portão de ferro pintado, tá? Então vamos lá na consulta de estoque. Primeiramente vamos fazer a análise aqui da consulta de estoque do portão de ferro sem pintura. Essa movimentação não vai ter impacto aqui no saldo em estoque no portão de ferro sem pintura, né? Porque o meu item na nota fiscal ele não movimenta estoque, né? Ele é só um retorno simbólico do material, tá? Então o portão de ferro sem pintura ele continua com os mesmos saldos em estoque antes de gerar o documento de saída, tá? A única mudança que eu posso ver é que o estoque em processo, né, ele reduziu de 220 para 120, mas essa redução que foi feita no momento do reporte da produção, que o sistema apropriou esse item lá do setor de estoque em processo, tá? E não tem nenhum impacto aqui no materiais terceiros em nosso poder, continua como 970 unidades. Agora vamos ver aqui o portão de ferro pintado, que é o material que foi vendido aí para o meu cliente, né? Eu tinha 200 unidades na expedição, né, antes de fazer o documento de saída. Agora eu tenho 100 unidades na expedição, né, porque eu fiz um documento de saída, faturei 100 unidades, então baixou 100 unidades aqui do estoque. Na outra aba aqui vamos processar aqui a apuração do SPET fiscal bloco K de janeiro. E agora vamos fazer o download do arquivo, né, para avaliar como é que ficou aí essa estruturação no nosso arquivo, tá? Então vamos localizar aqui no K200, primeiramente aqui o MP34. Então continua aqui com 970 unidades de material de terceiro no nosso poder, do cliente exemplo RJ, então não teve impacto aqui, tá? E lá o PA17, né, depois que eu fiz a geração do documento de saída, agora o saldo em estoque dele está 100 unidades, né? Coerente aqui com o que eu estou vendo aqui na minha expedição, né? 100 unidades aqui do PA17 no setor de expedição. Ok, voltando aí para o nosso artigo. Então aqui no artigo tem apenas um exemplo aqui do que nós vimos aí na base de treinamento, estruturação aí do K200 do MP34, portão de ferro sem pintura, o material do meu cliente, né? Então eu tenho aqui na primeira linha de estruturação a quantidade do material do meu cliente em nosso poder aqui, com indicador tipo de estoque 2, né? E aqui o código do cliente, código 1 aqui na primeira linha, código 5 na segunda linha. Os destaques aqui já foram vistos na nossa base de treinamento, a data do estoque final, 31 de janeiro de 2019, né? A apuração está sendo feita aqui em janeiro de 2019. O sistema criou uma linha de escrituração para cada pessoa, tá? Então se eu tiver aí materiais de 10 clientes diferentes, o sistema vai escriturar 10 linhas, né, lá no K200, uma linha para cada cliente, né, informando o saldo em estoque de cada cliente em nosso poder. Na primeira linha nós temos escriturado o saldo da pessoa com código 1, na segunda linha o saldo da pessoa com código 2. Ambas as linhas estão com o indicador de tipo de estoque 2. O indicador de tipo de estoque 2, ele significa que se trata de um material de terceiros em nosso poder.